de Deus. E nós agora vamos ouvir a palavra do Senhor. Vamos deixar Deus falar ao nosso coração, porque já derramamos o nosso coração diante dele. E eu tenho certeza que algo ele tem para nós. Ele tem algo para alimentar a nossa alma nessa noite. Tenho certeza disso. E eu gostaria de chamar o presbítero Rafael, que viesse aqui à frente. Nós vamos estar orando por ele. Amém? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós clamamos, ó Pai, para que o Senhor venha, Senhor, usar a vida do Teu Filho com autoridade, com ousadia. Vem, Senhor, falar ao nosso coração. Derrama o Teu poder, derrama a Tua graça. Alimenta, Senhor, a nossa aula. E que a Tua bênção seja sobre ele. Usa ele, Pai. Em nome de Jesus, nós pedimos a Tua bênção. Aleluia, Senhor. Louvado. Paz com Jesus, irmãos. Amém? Todos felizes nessa noite? É melhor fazer o culto presencial do que à distância, né? Graças a Deus por nós estarmos vivos e na presença desse Deus tão maravilhoso. Antes de você sentar, abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 3, a partir do versículo 9. Êxodo 3, a partir do versículo 9. Todos acharam? Êxodo 3, a partir do versículo 9, diz assim: E agora eis o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse: Certamente eu serei contigo, e isso te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado esse povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: Eis que quando vier aos filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: Qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é meu nome eternamente, e este é o meu memorial de geração em geração. Amém? Até aqui nós vamos ler, você pode sentar. Aleluia. Essa palavra, ela está baseada no início da jornada de Moisés com Deus, depois que ele foge do Egito, depois ele ter matado um egípcio, depois ele ter enterrado ele na areia, e depois de terem descoberto o que ele tinha feito, ele teme, diz a Bíblia, e foge. Antes de entrar aqui no contexto dessa história, o título dessa mensagem que eu quero trazer nessa noite é: Deus está no controle. Deus está no controle. E aí, essa é uma palavra que nos nossos celulares, vira e mexe, ela aparece. Principalmente quando a gente está passando por uma adversidade. Alguém te fala: Deus está no controle. Não é assim? Tenha fé, Deus está no controle.
Isso é uma verdade absoluta, porque Deus não perdeu o controle em nenhum momento, até mesmo quando o seu filho morreu na cruz, que pensaram muitos ali, agora acabou, mataram Jesus, até mesmo aqueles que andaram junto com o próprio Jesus, tinham ouvido que ele ia ressuscitar o terceiro dia, já tinha ouvido as palavras dele, mesmo assim duvidaram, mas Deus mesmo assim, o momento onde o seu próprio filho foi crucificado, morto, Deus não perdeu o controle. Deus jamais perderá o controle da sua vida. Deus jamais perderá o controle de qualquer coisa, porque do Senhor é a terra e tudo que nela há, diz a palavra de Deus. Deus é o dono da sua vida, Deus é o dono da sua casa, Deus é dono do seu futuro, Deus é dono de tudo. E nada acontece, diz a palavra de Deus, se Deus não liberar, se Deus não deixar, se Deus não disser sim. Deus, ele está no comando das coisas. Deus, eu vejo que Deus, ele assiste, outro dia até preguei aqui, como às vezes um diretor, né, de um filme, eu falei isso, como, né, um exemplo, ele assiste as nossas vidas, porque ele já escreveu a nossa história. Às vezes o modo da gente falar aqui na frente que Deus está escrevendo a nossa história, é um modo de dizer, porque Deus já escreveu a história. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim. Ele está aqui, ele já está lá no final, porque ele é eterno, ele é Deus e ele é poderoso. Ele já sabe o que vai acontecer comigo e com você amanhã. Ele já sabe o que vai acontecer no final da pandemia, no final desse ano, se vamos ou não entrar em 2022. Se vamos até mesmo adentrar na próxima semana, que começa hoje, amanhã, no trabalho, para muitos ativamente. Deus nunca perdeu o controle. Nós perdemos a direção muitas vezes. Nós perdemos a razão. Nós perdemos o olhar para Cristo. Nós muitas vezes desviamos o olhar daquele que não perde o controle. E aí a gente se embaraça. A gente se perde. Porque a palavra de Deus que diz que Jesus é a luz do nosso caminho. Ele é a rocha da nossa salvação. Quando eu paro de olhar para a luz, eu entro na escuridão, eu paro de ver o caminho certo. Assim como essa luz está iluminando aqui, claramente esse chão. Se nós apagarmos, já temos um pouquinho mais de dificuldade. Se apagarmos aqui, mais ainda. E muitos dizem, né? Outra palavra que você recebe no seu celular, no final, dá tudo certo. Já ouviu isso? No final, dá tudo certo. Mas quando a gente está passando por uma situação adversa, um problema, o final não chega, parece, muitas vezes. Esse é o problema. E é aí onde Deus está no controle das coisas. Quer dizer, está no controle de todo o percurso, toda a história, todo o momento, mas Deus, ele não se embaraça, Deus, ele não se move porque nós estamos comovidos ou desesperados. Deus continua sendo Deus, porque ele sabe que tudo está na palma da mão dele. O que não está no nosso controle é as nossas vidas, o que acontece conosco. Nós não temos controle das coisas. Nós não sabemos o que vai acontecer. Por ele saber, por ele ter todo o poder, por ele saber de todas as coisas, Deus continua sendo Deus. E nós humanos, falhos. E aí a gente ouve, no final vai dar tudo certo. E essa semana ouvindo uma mensagem, vi um complemento dessa passagem, dessa frase, que se não chegou ainda a sua vitória, a sua bênção, se ainda não passou essa situação que você está passando, se você ainda não venceu essa luta, essa guerra, é porque não chegou no fim ainda. Porque a gente ouve só essa parte, no final vai dar tudo certo, hein? Pode crer, Deus está no controle. Mas se não chegou no fim dessa situação que você e eu, você que está me ouvindo, está passando, é porque não chegou no fim. Se ainda não acabou, é porque nós estamos no processo, é porque nós estamos ainda passando e Deus está conosco. Você crê que Deus está com você? Para ter uma vitória numa batalha, eu anotei alguns pontos aqui para reforçar isso, nós precisamos ganhar a guerra. Para que alguém possa se tornar vitorioso numa batalha, tem que ser vencedor, e para ser vencedor precisa ganhar a batalha. Para conquistar um diploma, nós precisamos terminar o curso, a faculdade, terminar aquilo que foi nos proposto até alcançarmos ali um diploma. Para chegarmos num destino, nós precisamos percorrer a estrada, uma viagem, qualquer que seja. Se nós pararmos no meio do caminho, não chegamos no destino. Para comer um prato de comida, trouxe aqui lembrando de alguns amigos, nós precisamos preparar a comida, senão a gente come cru, como diz o ditado, né? O apressado come cru. Ninguém gosta de comer coisa crua, né? Nós precisamos cozinhar. Só o sushi, é verdade, mas precisa do show e dar uma temperada, né?
fala não, irmão, dá vontade. Para ganhar na corrida, como o apóstolo Paulo fala, nós precisamos cruzar a linha de chegada. Ninguém pode falar que é vencedor numa corrida se não passa a linha de chegada. Você tentou. Se você não passou a linha de chegada, você apenas tentou. Como muitos fazem isso nas maratonas, fazem nas corridas. Vou tentar para ver se eu chego pelo menos no final. Não precisa nem chegar em primeiro. Quantos já não, ou até mesmo aqui entre nós, os atletas aqui, não fazem ou já fizeram isso? Lá em Eclesiastes 7:8 diz que melhor é o fim das coisas do que o começo delas. Eu fico aqui já começando a meditar nesse tema, de Deus estar no controle das coisas, com a história que nós lemos aqui, e agora eu entro nesse texto. Moisés, nesse momento, o melhor dizendo, não era para acontecer esse momento na forma natural das coisas. Esse momento escrito aqui, Moisés estava com 40 anos. Não era para ele, 80 anos. Não era para ele, nesse momento, estar escrevendo, porque ele mesmo escreveu essa história. Porque era para ele ser morto no nascimento. Faraó manda matar todos os meninos, porque o povo estava se multiplicando. Que povo é esse? O povo de Israel. Um povo que estava peregrino no Egito. Ele veio através de José. José trouxe toda a sua família, depois de um momento de fome, trouxe o seu pai morre ali, depois ele leva de volta para a terra do seu pai para enterrá-lo, mas ali os seus irmãos com seus familiares, cerca de 70 pessoas, passam a habitar no Egito. E de 70 pessoas, passa, depois de uns anos, e bons anos, mais de anos, 100 anos, 200 anos, no final aqui a Bíblia fala que eles peregrinaram, ou estiveram no Egito 430 anos, ele tem quase 2 milhões de pessoas. Nesse momento aqui desse texto, um menino que era para ter sido morto, um menino que era para ter sido eliminado, porque lá atrás, no seu nascimento, o faraó tinha mandado matá-lo. Mas se você lembrar um pouquinho antes, você vai ver que ele fala com as parteiras primeiro. Quando nascer, se é menino, já não deixa nem vir. Se for menino, já elimina na hora. Só que as parteiras eram hebreias e elas temeram a Deus, diz a Bíblia, e não mataram nenhum. E até mesmo o faraó, eu achei interessante essa passagem. Porque ela me dá uma lição aqui. Essas parteiras nos dão uma lição. Porque o faraó fala, quando você vê que é um menino, você já mata. Porque o povo de Israel estava se multiplicando muito e o medo de Faraó é que ele perdesse o reinado através de guerras. Através de um outro inimigo que quisesse se juntar com Israel, vamos derrubar o Faraó, eles teriam a maioria e com certeza tomaria o reinado do Faraó naquela época. O Faraó é um título que se dá, não era o nome daquele rei. E a Bíblia vai dizer que elas não fazem isso, elas não obedecem à ordem do Faraó. E elas vão falar assim, mas as hebreias é diferente das egípcias. Quando vai nascer, ela é muito rápido. Já veio, já nasceu, não dá tempo de fazer nada. A mãe já abraça o menino, já não tem o que fazer. E sabe o que a Bíblia fala? Que Deus abençoou as parteiras. Elas ganharam terra, ganharam posses ali. E sabe o que eu penso aqui? Eu aprendo, irmãos. Nós não devemos temer o homem desde que a gente esteja agindo pelo nosso Deus. Nós não devemos temer a nada que venha nos afligir desde que a gente esteja em Deus, desde que a gente esteja fazendo a coisa certa. Ainda que possa se você não fizer, vai acontecer tal coisa. Se você estiver em Deus, Ele tem poder para te livrar de qualquer coisa. Às vezes a gente tem um homem e fala, se você não fizer, você vai ser mandado embora. Talvez lá no trabalho. Se você não fizer, você não ganha tal coisa. Se você não fizer... Irmãos, nós dependemos de Deus, que está em todo o controle das coisas. Tem todo o controle das coisas. E a Bíblia vai dizer que Faraó não consegue eliminar os meninos com as parteiras, então ele pega os soldados e manda matar todos os meninos dos hebreus, inclusive o Moisés. A mãe dele esconde ele, mas chega um momento que não dá mais para esconder. Então ela põe num cesto e põe no rio. E a gente conhece a história, ela vai parar lá onde a filha do faraó estava tomando banho e a filha adota Moisés. O engraçado, não é muito engraçado, é modo de dizer, é que quem vai cuidar do menino até ele ficar numa idade para crescer no palácio é a própria mãe
de Moisés. Você está vendo por que nós não devemos temer o homem? Porque Deus, ele está no controle de todas as coisas. Poderia muitas vezes as senhoras, as criadas da mulher, daquela filha do faraó, tomarem conta do Moisés, sim ou não? Mas Deus, ele está no controle de todas as coisas. Ele tinha um destino para o povo de Israel, tinha um destino para a vida de Moisés. O plano já estava traçado, por isso que eu falei que Deus não fica escrevendo a história cada dia. Ele já escreveu a história, é modo de se falar, porque ele já sabe o seu fim, e o seu fim é morar com ele na eternidade, é estar com ele todos os dias, é ele te abraçar todos os dias, é ele te ajudar todos os dias, até que todas as coisas se consumam. Aqui Moisés, ele 40 anos, ele mata um egípcio, enterra na areia, pensa que ninguém viu, mas no outro dia ele vai separar uma briga dos próprios hebreus, que era da linhagem dele, e os hebreus falam, você vai matar a gente como você matou o egípcio, e ele acaba dessa forma tendo medo de ser preso pelo faraó, e dito e feito, o faraó manda buscá-lo para matá-lo, e ele foge para o deserto, onde ele encontra ali a sua futura esposa, a qual seu sogro se chama Jetro, e ela acaba ali, eles acabam concebendo, acaba ali constituindo uma família. E nesse momento aqui, que nós lemos no capítulo 3, Moisés aqui, ele já está aqui com 80 anos, ele fugiu com 40, nesse momento ele está com 80 anos, Deus aparece numa sarça, num arbusto, que não se queimava, numa forma de fogo ali, a chama não consumia, chama a atenção de Moisés, e Deus começa a falar o texto que nós lemos aqui. E quando você vai ver a história de Israel, você vai vendo que Israel só poderia ter chego onde chegou, até nos dias de hoje, pela mão de um Deus. Porque nesse momento aqui, um pouco mais à frente, nós vamos lembrar do Mar Vermelho. Porque esse momento aqui, Deus está chamando Moisés para que ele pudesse ir lá falar com o faraó, falar com o povo para tirá-los da terra do Egito. Ainda tem as pragas, ainda tem um processo aqui. Mas pulando um pouquinho, você vai ver lá na frente, quando eles conseguem sair, depois que Deus mata os primogênitos, o filho do faraó mata todos ali, ele fala, não, depois da 10ª praga pode ir embora. Eles saem, vão embora, mas você lembra o que aconteceu em seguida? O faraó manda o exército atrás do povo para matá-los. Não, ele não se conteve em liberar o povo. Depois das 10 pragas, ele manda agora o seu exército matar o povo, e tudo indica que o povo de Israel possivelmente perderia, porque diz a Bíblia que eles saem com 600 homens, fora mulheres e crianças, que na somatória, diz teologia, diz os teólogos, estudiosos, né, chegaria próximo de 2 milhões de pessoas, 2 milhões de pessoas. Mas eles não eram homens de batalha, eles eram homens escravos. Não tinha ali um exército, como lá na frente nos reinados de Saul, de Davi, começam a passar a ter exército, ter homens ali formados, treinados, capacitados para batalhas, olho por olho, dente por dente, aquele momento da história onde se conquistava a força mesmo e pela vida. E Deus, aqui quando eu comecei a receber essa palavra de Deus, e quando Deus colocou esse tema no meu coração, Deus está no controle, eu falei, Deus, esse texto tem tudo a ver, porque Deus, ele escolhe um povo para si. Deus, ele não faz acepção de pessoas, ele salva todos, mas Israel, ele escolheu esse povo para que no futuro gerasse o Messias, para que no futuro dali viesse o filho dele, a salvação para o mundo. Nesse momento, Moisés está sendo levantado para salvar esse povo que estava clamando lá no Egito para o Deus de Abraão, Isaac e de Jacó. E aqui, sabe o que eu aprendo, irmãos? Eu estava hoje orando por um momento também de manhã. Eu comecei num momento a falar com Deus, Deus, como é que o Senhor pode olhar para mim? Como é que o Senhor pode me amar? Melhor, por que o Senhor me ama? Por que o Senhor te ama? Você já fez essa pergunta para Deus? Por que Ele te escolheu? Por que você? Essa é a pergunta. Por que você? Por que eu? Por que nós? Por que nós estamos aqui?
Se nós não somos melhores que ninguém que está lá fora, se Deus não faz acepção de pessoas, por que Ele te escolheu? Por que Ele te chamou? Por que Ele te salvou? Por que tirou o povo do Egito, sendo que o povo, de certa forma aqui, estava afastado de Deus? Perderam a essência de Deus. Quando os seus patriarcas vão morrendo, os filhos de Jacó, eles vão perdendo essa essência. A Bíblia nos dá a entender dessa forma. Não havia reverência total a esse Deus. Mas eles lembravam, é claro, porque há o costume de se passar de geração em geração a história, a palavra, os ensinamentos. Eles lembraram de Deus, tanto que Deus lembrou dele. Falou, meu povo está clamando lá. Porque Deus escolheu aquele povo. E a pergunta vem novamente para mim e para você. E eu na oração falei, por que o Senhor me escolhe? Por que o meu coração? Por que o Senhor olha para mim? Por que o Senhor escolhe alguém que muitas vezes é tão perverso nas suas intenções? Nas suas atitudes, nas suas ações, nos seus pensamentos. A gente olha para fora aqui, irmãos, nos jornais. Todo dia que você liga uma TV, qualquer noticiário, qualquer mensagem aqui, site, aplicativo que você olha de notícia, você vê cada barbaridade que o homem chega a fazer, que você desconfia se é ser humano ou não. Se realmente bate um coração de carne ali, e corre sangue nessas veias, ou não, ou se é um bicho mesmo, um robô, um alienígena, sei lá se existe. Porque a pessoa é tão cruel, tão fria, que chega a fazer coisas que a gente duvida. Mas um dia eu fiquei pensando nisso. Eu cheguei a um ponto, irmãos, que nós podemos também cometer certas coisas que a gente não acredita que faria um dia. Se nós não tivermos Deus no controle da nossa vida, no controle das nossas ações, se nós não tivermos Deus para matar a nossa carne através do Espírito Santo, se nós não crucificarmos a nossa carne com Jesus na cruz, se nós não quisermos a vida de Deus, nós corremos um sério risco de fazer coisas piores daquilo que a gente vê hoje nos noticiários. Porque um homem sem Deus, ele faz qualquer coisa pro mal. O homem sem Deus, ele não pensa, será que ele vai sentir muita dor? Será que eu vou tirar alguma coisa dele preciosa? Será que um homem sem Deus, ele comete absurdos que a gente duvida, como eu falei. E quando eu estava orando, eu falei, Deus, por que o Senhor escolheu esse povo? Porque daqui começa uma grande história do povo de Israel, onde esse mesmo povo, mais um pouquinho para frente aqui dessa história, depois da libertação deles, depois deles verem as pragas no Egito acontecer para os egípcios, não tocava neles, todas as pragas que foram lançadas não chegaram ao povo de Israel. Eles estavam numa cidade chamada Gósen, onde ali naquela cidade as pragas pulavam, como se isolavam, um isolamento. Aqui não, porque eles eram protegidos por Deus, eles eram povo de Deus, as pragas para os egípcios. Mas por que Deus escolhe esse povo se daqui a pouco, depois de todas essas pragas, todas essas maravilhas, eles saem, agora têm a liberdade, não mais são escravizados para construir tijolos e ali trabalharem ali forçadamente? Daqui para frente, depois do mar, já pensou o mar na sua frente, um exército atrás, Deus abrindo o mar para passar, porque eles teriam que dar a volta, eles realmente não passariam pelo mar, não tinha navio, não tinha barco, a intenção deles era dar a volta, era chegar para o outro lado andando. Mas Deus, irmãos, como Ele está no controle, o mar para Ele não é dificuldade. Sabe o mar que para nós é dificuldade? Sabe o mar que hoje está na nossa frente, que você está falando muitas vezes que não consegue passar? Para Deus nada é impossível. E se Ele quiser, Ele abre o mar para você passar. Se Ele quiser, Ele faz você passar por cima. Se Ele quiser, Ele te transporta para o outro lado, porque Ele está no controle de todas as coisas. A pergunta é, Deus quer? Deus quer? Daquilo que você está clamando por Deus nesses dias, Deus quer fazer? E aqui Deus me trouxe 3 pontos sobre o controle. 3 momentos aqui, dentro desse contexto, eu quero trazer para nós. Deus, Ele está no controle do tempo. Em primeiro lugar, Deus, Ele está no controle do tempo. Deus, por Ele estar no controle de tudo, o tempo também está nas suas mãos, em suas mãos.
De forma que aquilo que nós esperamos não demora para Deus, demora para nós. Tem alguma coisa demorando para você chegar? Tem alguma coisa demorando para mudar na sua vida? Tem alguma coisa que ainda não mudou? Tem alguma coisa que você está clamando há muito tempo? Tem alguma coisa que está demorando para chegar, para você abraçar? Deus, Ele está no controle do tempo. Sabe aqui, ó, nessa passagem que nós estamos lendo, do clamor aqui, ó, que nós estamos ouvindo aqui, até eles chegarem na terra prometida, levaram anos também de caminhada. Porque eles saem do Egito com uma promessa: vocês vão para uma terra que mana leite e mel. Leite e mel. Deus preparou uma terra para vocês. Vocês vão sair do Egito. Eu vou falar com o faraó. Quando Moisés chega lá, ele fala exatamente isso. Mas até chegar na terra de Canaã, sabe quanto tempo demorou? 40 anos. E aqui nós sabemos por que demorou. Não foi por causa de Deus. Não foi porque Deus quis. Foi porque o povo murmurou. E aqui está um ponto, quando nós esperamos muito, começa a acontecer conosco. Murmuração, reclamação, críticas, apontamentos. Será? Dúvidas. Será que Deus mesmo? Será que foi Deus que falou? Será que Deus usou aquele irmão? Será que essa palavra realmente veio para mim lá atrás? Será que essa promessa vai se cumprir? A gente começa a questionar Deus. E o povo começa a passar uma certa necessidade, mas não tinha necessidade, mas aos olhos deles. Vamos morrer de sede, vamos morrer de fome. Você trouxe nós para o deserto para morrer aqui. Você tirou a gente do Egito para morrer no deserto. E Deus vai lá, sai água da rocha para matar a sede deles. Chove ali, aparece, né, toda manhã um maná, uma porção de Deus para o povo. Depois eles pedem carne, Deus manda carne. Durante o dia tinha uma nuvem para que o sol não os assolasse, para eles caminharem, de certa forma, em frente à terra prometida. Durante a noite tinha uma coluna de fogo para os guiar. A roupa e o sapato não envelheciam. Seria muito bom se isso acontecesse hoje. As mulheres, já pensou? Vocês não iam ter um guarda-roupa tão vasto. Não é mesmo, mulherada? Vocês não ia acabar nada, ia estar tudo no pé da pessoa. O sapato vai crescer junto com o pé, as crianças, no caso. A roupa, nada, não vai envelhecer. Você engorda, come, não precisa se preocupar com o número mais. Sabe o que eu vejo esses detalhes da Bíblia? Deus cuidando de cada área, de cada momento das nossas vidas no dia a dia. Na caminhada, nós cada vez precisamos de algo diferente de Deus. E Deus, Ele tem tudo para nós. Por Ele estar no controle do tempo, que é o que eu estou falando aqui. Nada está atrasado aos seus olhos. O que Ele faz? Ele dá no momento certo. Mas o povo nesse momento aqui, já para entrar numa terra que eles não tinham feito nada para entrar nessa terra. É uma promessa de Deus. Eles não pediram lá no Egito para Deus mandar ele para uma terra prometida, que manda leite e mel, farta, uma terra para eles. Não, Deus que prometeu. Eles pediram para sair do Egito, porque eles estavam sendo escravizados. Eles pediram para parar de ser assolados, oprimidos. E Deus não só liberta eles do Egito, mas dá uma terra para eles habitarem. Quando você pede algo para Deus, Deus está muito além de você. Ele dá mais do que você espera. Ele dá uma terra para você habitar em segurança. E Deus não está interessado em dar uma bênção tal para você apenas. Ele dá suporte e assistência para que você cuide dela e prospere com ela. Deus não ia tirar o povo do Egito para deixar ele morrer no deserto, como eles falaram. Deus falou: vocês vão sair, mas vão para uma terra que eu já prometi, que eu já tenho reservada para vocês. Então, meu irmão, se você está no meio da jornada, no meio da caminhada, se você está pensando que Deus te esqueceu, que esse tempo que nós estamos passando difícil, e realmente é difícil, não acaba nunca, será que eu vou passar por isso ou por aquilo, vou perder isso ou vou perder aquilo? Deus está no controle do tempo, Ele fez promessas para a sua vida, Ele te tirou do Egito, Ele te tirou lá de trás, lá do lamaçal do pecado, como diz a própria palavra de Deus, e te trouxe para a sua maravilhosa luz. E se você hoje está ouvindo essa palavra, é porque Deus já tem feito grandes coisas por você, e já tem mostrado o seu poder.
Será que Deus precisa mostrar mais poder para você ainda? Das pragas que Ele mandou, os sinais que Ele mandou, os sinais no céu, a nuvem, a coluna de fogo, o sapato, a roupa, os alimentos que eles não plantaram e vinha lá o maná todo dia de manhã. A porção de cada dia vinha. Será que Deus precisa mostrar mais coisa para nós? Será que nós vamos murmurar? Ou estamos murmurando? Apocalipse 22:13 diz: Jesus é o princípio, o fim, o alfa, o ômega, o princípio, o fim. Ele começa e ele termina a sua obra, aquele que começou a boa obra. Filipenses 1:6, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Deus está no controle do tempo. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Romanos 12:2. Por que eu estou lendo essas palavras para você? Porque Deus não perdeu o controle do tempo. E essa semana eu comecei a meditar também sobre todo esse tema. E nesse ponto do tempo é um momento que Deus trabalha muito conosco. Porque é onde Ele aperfeiçoa a nossa fé, onde Ele trabalha no nosso coração, a nossa esperança nele. Porque falar aqui que eu tenho fé, mostrar que eu tenho fé, pregar sobre fé é uma coisa. Viver pela fé, como a própria palavra diz, é outra. O justo viverá pela fé. Você acha que esses tempos aqui nós precisamos de fé para viver? O tempo que nós estamos passando, você não precisa de fé para viver? Quem não tem um mínimo de fé, eu tenho visto pessoas que jamais falavam de Deus. Falavam de qualquer outro assunto, menos de Deus. E hoje eu estou vendo, graças a Deus, que Deus abençoe, eu vou orar por você, vou pedir a Deus por você, porque a situação faz com que a pessoa olhe para si mesmo. Olhe para dentro de si mesmo. Aquele que achava que não precisava de Deus, passa a achar. Aquele que estava afastado de Deus, passa a voltar para Deus. Quantos não voltaram para a casa de Deus nessa pandemia? Talvez você que está me ouvindo aqui, está precisando voltar para a casa de Deus, Deus está te chamando. Para voltar para os seus braços, para voltar para a sua casa. E você que ainda não veio para os braços do Pai, Deus também te faz um convite. É tempo de servirmos a Deus. É tempo de buscarmos ainda. Glória a Deus. Deus está no controle da vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai, senão por mim. João 14:6. O ladrão veio, senão para matar, roubar e destruir. Eu vim para vos dar vida e vida em abundância. João 10:10. Não devemos temer a morte ou a homem. Maior é o nosso Deus. Êxodo 4:4. E aqui é um ponto desse próximo capítulo aqui, depois você pode ler com mais calma. Deus dá um sinal para Moisés, e dali é uma lição, mais uma lição que eu posso aprender, eu aprendo e você pode aprender. Quando Deus está falando aqui com Moisés, Ele fala assim: eu vou chegar lá e tá bom, eu vou falar que o Senhor eu sou, vou falar que o Senhor mandou sair, liberar o povo, e aí? E Deus fala assim: o que tem na sua mão, Moisés? Uma vara. Lança ela no chão, ele lança no chão, ela vira uma cobra. E essa cobra, a palavra vai dizer que Moisés foge dela. Então quer dizer, de alguma forma, ela vai para cima de Moisés. E em algum momento Deus fala para ele: pega ela. Por onde se pega uma cobra hoje? Quem tem essa coragem, é claro. Um Richard da vida. Quem é? Por onde se pega uma cobra, Júnior? Pela cabeça. Certo? Ou você pega pela cauda? Pela cabeça ou pela cauda? Depois segura na cabeça, para que ela não possa picar você. Mas Deus manda segurar a cobra pela cauda, para mostrar para Moisés que ele era o eu sou, que estava com ele, cuidando da vida dele. Porque se você é picado por uma cobra e não toma um antídoto, você morre em horas. Dependendo da cobra, você morre até em minutos, dependendo do veneno. Deus manda ele pegar a cobra pela cauda, para mostrar que Deus, ele tem o poder sobre a vida. Porque se ele pegasse ali naturalmente, com certeza a cobra viria e o picaria, e ele morreria certamente.
Mas ali Deus fala assim, pega pela cauda para mostrar que Deus é Deus. E para mostrar que Deus é Deus na nossa vida, Ele fala para você e eu, não tememos o mal. Não tememos aquilo que possa vir ou está vindo contra nós. Porque maior é o Deus que está conosco e Ele está no controle. Ele é dono da vida, Ele está no controle da vida. Ele não falaria para Moisés pegar ali pela cauda e a cobra ia morder Ele para matar Moisés. É para mostrar para ele não temer, Moisés. Pode pegar pela cauda, porque eu estou mostrando que eu estou com você. Pode ir lá falar com o faraó. Pode ir lá fazer a obra que eu estou te mandando. Pode ir lá continuar pregando a minha palavra. Pode continuar me buscando, porque eu garanto a sua existência. Eu garanto a vitória para você. Eu estou com você. Eu sou o que sou, Moisés. Eu sou tudo para você. Eu sou o alfa, eu sou o ômega. Eu sou o princípio, eu sou cura, eu sou libertação. Eu sou salvação, eu sou livramento. Eu sou a porta aberta. Quantas coisas Deus se revela na Bíblia que Ele é. Quantas personalidades no sentido de nós identificarmos Deus. Deus tem uma só, mas o modo de dizer, Ele pode ser a porta uma hora, Ele pode ser o escape outra hora, Ele pode ser o livramento outra hora, Ele pode ser a cura outra hora, Ele pode ser a salvação outra hora. Ele é tudo. Tudo o que nós precisamos. Ele é o dono da vida. E Ele prova isso para nós. E um terceiro ponto aqui, eu falei que primeiramente Deus está no controle do tempo, Deus está no controle da vida. O terceiro ponto, Deus está no controle da eternidade. Esse, por ser um atributo de Deus, só Ele pode, e só Ele tem esse domínio da eternidade. E o que é interessante aqui, eu não entrei tanto na história, pelo menos só passei pela história do povo de Israel, nós conhecemos essa história, mas eu trouxe ela como base, porque Deus ele escolhe um povo que clama por Ele livra esse povo, por livramento, Ele livra esse povo, Ele tira o povo do Egito, Ele passa esse povo para o Mar Vermelho, Ele aniquila o povo, o exército do faraó, eles começam a seguir rumo a Canaã, começam a conquistar as cidades, porque Deus, quando promete algo para nós, é com a nossa vida pessoal. Essa promessa que Deus fez para Israel, para o povo de Israel, não era para simplesmente passar o mar, agora se estende as suas redes, essa é a terra que eu te prometi. Não, eles tiveram que lutar, batalhar, conquistar cidade por cidade. Por isso que a Bíblia, eu entendo o texto que fala que o céu é ganho à força. Você não vai chegar no céu estendendo uma rede. Você não vai chegar no céu e falar assim, eu não vou fazer nada, vou só aqui fazer a minha parte, vou dar uma oradinha de manhã, vou ler a palavra à tarde. Nós precisamos aplicar a palavra, nós precisamos viver a palavra, nós precisamos pregar na palavra, nós precisamos, enxertar essa palavra dentro do nosso coração de forma que a gente possa viver aquilo que Jesus viveu. Deus não quer que você ouça a palavra e fique parado. Porque a partir do momento que você ouve a palavra de Deus e você começa a conhecer a Deus, você vai ver que Ele fala para você não simplesmente ouvir a palavra, mas ser praticante dela. E por Ele estar no controle da eternidade, é para lá que Ele quer nos levar. Nesses dias que a gente tem passado, eu comecei, mais uma vez, dentro desse ponto aqui, eternidade, a refletir um pouco. Esse texto vai mostrar muita coisa daqui para frente, a partir desse texto. Eles conquistam todas as terras, eles passam cada tribo a conquistar a sua terra, seu espaço, e ali eles vão se multiplicando até virar reinos, até vir reis, até a história chegar em Jesus, no Novo Testamento aqui. Durante a história eles abandonam Deus, eles param, deixam de ouvir Deus, eles passam a adorar outros deuses, eles esquecem o que passaram no Egito, eles esquecem o tempo de escravidão, eles esquecem o mar que foi aberto, eles esquecem as roupas que não envelheceram, eles esquecem aquele que proveu todas as coisas, eles esquecem do Deus que os tirou da escravidão. Eles passam por muitas coisas, eles conquistam suas terras, eles vêm vivendo, até mesmo no período de Moisés, eles acabam praticando uma abominação a Deus, que é a idolatria,
cria um bezerro de ouro enquanto Moisés vai orar no monte, buscar a Deus no monte. Tinham acabado de ver todos os milagres de Deus. E eles, ora esquecem Deus, ora voltam para Deus, se arrependem, sofrem consequências, sofrem pelos seus pecados. E aí a pergunta que vem sobre esse tempo, esse ponto aqui que eu estou colocando é: para que tudo isso? Para quê? Por que tudo isso aqui? Por que aconteceu todas essas coisas? Daqui, dessas passagens, dessa história, nós somos gerados por ela. Se hoje você está vivo, se você nasceu, se você está aqui sentado ouvindo essa palavra, você partiu dessa história. Em algum momento essa história foi crescendo, crescendo, ampliando, ampliando, e chegou até nós. Foi expandindo, expandindo, o evangelho veio vindo, e as pessoas foram nascendo, foram povos e povos sendo criados, até chegar na gente aqui. E a pergunta que vem de novo para nós é: para que tudo isso? Por que isso? Para que tudo isso? Deus, ele não tem intenção de nos deixar aqui. Deus não tem intenção de nos deixar eternamente aqui. Melhor dizendo, viver nessa terra por viver, e vai vivendo, e aqui está bom demais. Deus, a partir do momento que Jesus ele veio ao mundo, ele já disse: eu vou para o meu Pai, eu vou preparar lugar, vou preparar morada, porque onde eu estiver, eu quero que vocês estejam comigo também. Porque ele sabe que esse mundo já tem um fim, já está determinado um fim. E até eu vindo no Uber hoje, eu fiquei pensando, meditando um pouco mais. Quem aqui tem dúvida que nós estamos partindo para o final dos tempos? Que a gente está chegando no final dessas profecias, que as profecias estão se cumprindo. Tem alguém aqui que tem dúvida disso? A pandemia tem te dado alguma dúvida? Que nós estamos vendo na política hoje, a perseguição que já começou nas igrejas, tem te deixado alguma dúvida ainda? As pragas que estão vindo. Essa semana eu vi uma reportagem de um gafanhoto de 20 centímetros, não sei quem viu aqui, que chegou em Santa Catarina. Tamanho da maçaneta de uma porta. Praga. Coisa que nós não vemos naturalmente. E outras, né? Aquele enxame lá, aquela infestação de gafanhotos também que viria agora no final do ano, começo, foi evitada ali. Mas chegou em outras cidades, Argentina e outras mais, países, né, em outras cidades. O que mais precisa acontecer para a gente entender que Deus quer nos levar para a eternidade? Se isso aqui não for para nos levar para a eternidade, vai nos levar para onde? Então eu quero finalizar esse texto, esse momento, dizendo que Deus ele está no controle da eternidade para nos levar para lá. Deus não te fez para perecer nessa terra, ainda que nós estamos passando na nossa carne hoje lutas e tribulações, mas não se compara com aquilo que Deus preparou para nós. Aquilo que o homem não viu, aquilo que o ouvido não viu, aquilo que não se percebeu são as coisas que Deus tem preparado para que o amam, para aqueles que o amam. Se ama a Deus, Deus tem preparado algo para nós. E não é nessa terra, não é aqui, é na eternidade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 26,3, e é esse o testemunho. Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem um filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Escrevi essas coisas a vocês, que creem no meu nome, no nome do Filho de Deus, para que saibam que quem tem a vida, para que saibam que tem a vida eterna. Desculpa, 1 João 5:11 ao 13. E a vida eterna é esta, que te conheçam como o único e verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. João 17:3. O anseio de Deus é nos encontrar na eternidade. O anseio de Deus é nos levar para lá. Sabe por que eu citei e fiz esse gesto? Por que tudo isso? Porque tudo isso foi deixado para nós? Porque é o suficiente para nós alcançarmos a eternidade. A palavra de Deus vai dizer lá, João vai dizer lá no finalzinho das suas cartas,
que se fosse escrever tudo que Jesus fez, não haveriam livros para conter as histórias. O que está nessa palavra que você maneja hoje em suas mãos, que você tem acesso hoje no seu celular, é o suficiente para você ingressar na eternidade. Mas você tem que lembrar de um ponto. Você já é um ser eterno. Você já é um ser feito com a essência de Deus. Lembra lá atrás no início? Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Então você tem a semelhança de Jesus em todos os aspectos, inclusive o da eternidade. O ponto é, Jesus, ele deixou tudo isso aqui para que a eternidade seja desfrutada com ele e não na perdição eterna, não no inferno, como a própria palavra diz. A mensagem de hoje para os nossos corações é: não perca a esperança. Deus está no controle. Não perca a fé. Deus está no controle. Não olhe para trás. Deus está no controle. Não murmure, porque Deus está no controle. Não perca a esperança nesse Deus. Não perca a fé na promessa de Deus. Deus está no controle. Que isso não seja só um jargão para nós. Não seja uma frase de celular. Não seja uma frase automática e muitas vezes decorada. Deus está no controle, Rosane. Deus está no controle, Renato. Fica tranquila. Quando você falar isso daqui para frente, fale com toda a fé, porque realmente Deus está no controle. E não só no controle no modo geral, como nós escrevemos nas mensagens, ou ouvimos, ou lemos nas mensagens, mas Ele está no controle do tempo, da vida e da eternidade. É para lá, no final de tudo isso, depois que passarmos esse tempo de vida aqui, depois que a nossa vida perecer aqui, só nos restará uma coisa, só nos restará um caminho, a eternidade com Cristo. Deus está no controle. Você vê como essa palavra começa a ganhar amplitude? Porque quando a gente fala de eternidade, eu e você não entendemos o que é. Porque nós, ainda que temos essa essência, ou somos um ser eterno, criado por Deus, e a Bíblia nos mostra, nós não sabemos o que tem do outro lado. Nós temos um vislumbre do que a Bíblia fala que teremos com Jesus depois. Mas eu acabei de ler no versículo 3 de João 17, que a vida eterna é esta, que conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo que enviaste. A eternidade é para continuar conhecendo a Deus e a Jesus Cristo. Se você acha que Jesus está esgotado nessas páginas, nós acabamos de falar que não está. Se você acha que tudo de Jesus está aqui, não está. Aqui está o suficiente para que você possa crer. Quem crê em Jesus tem a vida eterna. Quem não crê não tem a vida eterna. Não há nada mais importante, isso Deus falou comigo. Por isso que quando eu estava orando, eu citei aqui de manhã, por que o Senhor olha para mim nesse coração? Por que o Senhor nos quer? Por que a gente está aqui, né, servindo a Deus? Por que nos escolheu para pregar a sua palavra? Porque não há nada mais importante para Deus do que você. Para Deus não há nada mais importante do que você, a sua vida. Nós citamos o exemplo que pessoas hoje cometem atrocidades, perversidades, de forma que a gente até desacredita. Mas Deus é totalmente contrário disso. Ele dá tanto valor à vida, Ele deu tanto valor e dá tanto valor à vida, que Ele enviou o seu próprio Filho para nos gerar vida. E não mais a vida nesse corpo, a vida eterna, para termos acesso de volta à vida eterna. A coisa mais importante para Deus sou eu e você. Mas aí eu fiz uma pergunta. E Deus é mais importante para você? Deus é importante para você ou Ele é mais importante para você do que todas as coisas? Do que os seus filhos, sua esposa? E o mandamento que Jesus nos deixa, Ele fala, ó, o mandamento é este: amar o seu Deus todo o seu coração, todas as suas forças, com tudo que vai em você, e ao teu próximo, com a ti mesmo. Deus acha você muito importante. Você é a melhor coisa para Deus, mas Deus é a melhor coisa para você? Deus já enviou Moisés, e nós precisamos. O Moisés que nós precisamos não é aquele que tirou o povo do Egito. Foi um chamado Jesus Cristo.
Ele olha para a terra, diz que não achou nenhum que pudesse ir por ele, todos contaminados, todos perdidos. E ele manda o seu único filho, Moisés, aqui fazendo uma analogia, para libertar o seu povo, para salvar o seu povo. Deus já mandou Moisés para nos salvar. Agora esse Moisés, aqui entre aspas, que se chama Jesus, está para voltar, moço. Ele está para voltar para buscar você e eu. Você crê nisso? Você acredita que ele está próximo? Está aguardando mais alguma coisa acontecer para você acreditar mais um pouco? Eu digo para você, não. Continue crendo no Senhor. Não desista dos sonhos de Deus. Não desista da promessa de Deus. Continue crendo em Deus, porque Ele está próximo. Ele ama você. Ele está com você. Ele não vai te deixar, porque você é a coisa mais importante para Deus. Ele está no controle de todas as coisas. Fiquemos em pé. Aleluia. Eu quero orar com você. Nós vamos cantar aqui uma canção. Vou chamar o grupo de louvor aqui. Aleluia. Qual livramento você precisa hoje? Que livramento você precisa de Deus hoje? Que bênção você precisa de Deus hoje? O que você está clamando a Deus nesse deserto? Nesse Egito que você está passando? Você que está me ouvindo, qual é o seu Egito hoje? Qual é a escravidão? O que tem te escravizado? O que tem te prendido? O que tem te impedido de avançar? De crer mais nesse Deus da eternidade, o Deus do tempo, o Deus da vida, o Deus do controle de todas as coisas. O que tem feito o seu coração pestanejar? O seu coração titubear? O seu coração balançar? O seu coração temer? O que tem feito você muitas vezes até blasfemar, desacreditar, falar que não vai acontecer, que Deus te esqueceu? O que tem feito você balançar nessa noite, nesse dia, nesse tempo? Irmãos, não tenha dúvida que Deus está com você. Ele não deixou esse livro aqui, não deixou a sua palavra para que eu e você pudesse ou viesse a perecer nesses dias. O intuito de Deus é levar você e eu para com Ele, para a eternidade com Ele. Não é te livrar da pandemia, do coronavírus, daqui a pouco você voltar à sua rotina pobre, seca. Você já parou para pensar nisso? Quantas pessoas estão falando, eu não vejo a hora de tomar a vacina para as coisas voltar ao normal? É o que a gente tem ouvido hoje, sim ou não? Não vejo a hora de tomar a vacina para tudo isso acabar. E não vai acabar. Sua esperança não tem que estar na vacina. Sim, ela vai vir, tomem, temos que tomar, é lógico. Não temos dúvida sobre isso, mas as lutas, os problemas, as perseguições, as aflições, tudo que está escrito aqui vai continuar acontecendo e intensificando. Deus não quer só te dar uma bênção que você precisa nessa noite. Ele quer te levar para a eternidade, para desfrutar o tempo eterno que Ele tem para nossas vidas com Ele. E às vezes eu penso que nós, na casa de Deus, viemos aqui para pedir o que precisamos para os próximos dias apenas. Ó Deus, não me deixa pegar o coronavírus, pelo amor de Deus, livra meu pai, minha mãe, livra meus filhos, não deixa a gente pegar isso. E se a gente pegar, Deus, ó, não deixa a gente ir para o hospital. E se a gente for para o hospital, não deixa a gente morrer. Onde está a sua fé? É claro que isso nós oramos e temos que orar. A sua preocupação está só nisso? E eu sou tocado agora pelo Espírito Santo para te fazer pensar mais uma coisa. Se você pegar o coronavírus e vier a falecer, para onde você vai? Você que está me ouvindo. Se você falecer hoje ou amanhã, para onde você vai? Para onde você vai, irmão? Para onde você vai? Essas reflexões, irmãos, elas têm que ser feitas diariamente daqui para frente nas nossas vidas. Porque de duas umas, ou você vai morrer e se encontrar com Ele,
ou Ele vai vir buscar e nos arrebatar dessa terra. Esse é o destino do crente. Deus não está interessado em te dar coisas. Ele já te deu o principal, a sua própria vida. Deus não está interessado em te dar mais uma casa, mais um carro, um dinheiro, ou isso ou aquilo, que você cumpra os sonhos que você teve desde pequeno, de viajar, de ter, de possuir, de ir, de falar, de... Não. Deus não está interessado em coisas. Deus está interessado em pessoas. Deus está interessado em vidas. O que Deus mais se preocupa é com a sua vida. Você é mais importante para Deus. E a pergunta é, Deus é mais importante para você? A eternidade é mais importante para você hoje? Ou as coisas que você quer ter ou tem? Seu coração está onde? Porque onde está o seu coração, ali estará o seu tesouro, também diz a Bíblia. O que mais te preocupa hoje? A doença ou se encontrar com Deus? Você já reparou que a doença pode ser um instrumento de você se encontrar com Deus, ou alguém se encontrar com Deus? São coisas pesadas que a gente vale refletir. A gente pensa que amanhã nós vamos viver normalmente. E domingo que vem alguém vai vir aqui, vai pregar. E depois a gente vai cantar mais 3, 4 louvores, 5 louvores. E depois vem a mensagem no grupo. Isso faz sentido para você? É só isso que você acha que vai acontecer? Não perca a esperança. Deus está no controle. Mas no controle de todas as coisas. Para no final de tudo, fazer você, levar você a habitar com Ele eternamente. Esse é o propósito de Deus. Feche seus olhos. Pai, obrigado por essa palavra. Eu oro por mim, por todos que estão aqui, para que reflitamos, ó Deus, nessa mensagem. Essa história que foi escrita aqui, Pai, foi deixada para nós. Esse livramento do povo de Israel na saída do Egito. As conquistas e as histórias que eles viveram depois disso. Quantas vezes esse povo virou as costas para o Senhor e nós fazemos isso. Nós viramos as costas, nós deixamos de crer. Nós, Senhor, muitas vezes olhamos para nossas circunstâncias, para nossa pequenez, olhamos para nossas forças e desanimamos, ó Deus. Muitas vezes nós falamos, Deus está no controle, mas isso fica em palavras, isso fica em textos apenas. Não temos muitas vezes a dimensão de tudo isso. Mas a partir de hoje, ó Pai, que possamos falar com toda a propriedade. Deus sim está no controle de todas as coisas, do tempo, da vida, da eternidade, da igreja, dos sonhos, dos planos, de todas as coisas. E a minha vida, as nossas vidas estão nas suas mãos. Continua, Pai, nos guiando em direção ao Senhor, para que nós possamos alcançar essa vida e essa vida eterna, ó Deus. Nos ajude a quem está nos ouvindo, quem vai nos ouvir daqui para frente. Que Ele, Senhor, se arrependa, que Ele esteja mais perto de Ti. E que ele realmente creia no Deus Todo-Poderoso, que está no controle de todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos louvar ao Senhor.